Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa crise que tem tudo para redesenhar o mapa do poder lá no Oriente Médio. O que a gente está vendo não é só mais um conflito, não, né? É, na verdade, o resultado de décadas de tensão que agora explodiram num confronto militar aberto. A situação, vamos ser diretos, é crítica. É um verdadeiro ponto de virada. A escalada foi tão rápida que não só deixou a região inteira em alerta máximo, mas também está criando ondas de choque que vão muito, mas muito além das fronteiras de lá. Tá, mas para entender o que realmente está em jogo, a gente precisa voltar um pouquinho para o exato momento que deu início a tudo isso. Aquele ataque coordenado que foi o verdadeiro estopim dessa nova fase do conflito. E tudo aconteceu muito rápido. Logo nas primeiras horas da manhã, a operação foi precisa, foi devastadora. O alvo, segundo as informações, incluía o complexo do líder supremo, um golpe direto na cabeça do regime. Essa tática tem nome. É conhecida como ataque de decapitação, e a ideia é justamente essa: desestabilizar o comando central iraniano logo de cara. Ok, mas qual é a justificativa oficial para uma ação militar com essa magnitude toda? Bom, a coalizão que atacou apresentou uma estratégia bem clara, com três objetivos centrais. Vamos lá. O primeiro pilar da estratégia é acabar de vez com qualquer ameaça nuclear. O segundo, que é bem mais ambicioso, é a mudança de regime mesmo, derrubar o governo atual. E o terceiro é destruir a capacidade do Irã de atacar de longe, ou seja, seu arsenal de mísseis balísticos. Juntando tudo, a gente vê que é uma tentativa de redesenhar completamente o cenário de segurança na região. E essa frase do William Wack, ela resume a coisa toda perfeitamente. Isso aqui não é só uma operação militar, é uma aposta política de altíssimo risco. É apostar que a força externa consegue de fato derrubar um regime que está consolidado há décadas. Uma aposta que, convenhamos, a história recente já mostrou que pode ter resultados bem complicados, para dizer o mínimo. E isso leva a gente direto para outra dimensão dessa crise, a política. Porque, para além das justificativas estratégicas, tem um componente de política interna muito forte que a gente simplesmente não pode ignorar. O timing do conflito, a data em que tudo aconteceu, é algo que chama muito atenção, né? Os dois principais líderes envolvidos nessa ofensiva estão prestes a enfrentar eleições cruciais, questão de meses. E aí, claro, a pergunta é inevitável: até que ponto essa coincidência influenciou a decisão de começar uma guerra justamente agora? A análise do professor Leonardo Trevisan aqui é bem direta, vai direto ao ponto. A guerra, nesse cenário, pode acabar sendo vista como uma ferramenta, né? Uma forma de consolidar o apoio dentro de casa e de projetar uma imagem de força bem na véspera de eleições decisivas. É um cálculo político, sem dúvida, complexo e muito, muito arriscado. Mas afinal, por que há uma aposta tão grande tentar derrubar o regime iraniano? A resposta para isso está na história do país e na sua própria estrutura de poder, que foi, literalmente, forjada para resistir a esse tipo de pressão externa. O regime que a gente vê hoje no Irã é resultado de traumas históricos muito profundos. O golpe de 53, a Revolução de 79, a guerra brutal contra o Iraque nos anos 80, tudo isso criou uma espécie de mentalidade de cerco. Isso alimentou uma narrativa nacional muito poderosa de resistência, a ideia de que o Irã só consegue sobreviver quando está enfrentando o mundo. E o grande pilar dessa resistência toda é a Guarda Revolucionária. É fundamental entender que a Guarda não é só um exército de elite, é muito mais do que isso. É uma força econômica, política, que está em todos os cantos da sociedade iraniana, controlando desde portas até empresas de construção. Isso cria uma teia de lealdade que vai muito além da ideologia. Em muitos sentidos, a Guarda Revolucionária é o Estado iraniano. Então, se a gente for resumir, o regime se apoia em duas bases muito fortes. Primeiro, uma identidade nacional que foi construída em cima da resistência ao Ocidente. E segundo, um aparelho de Estado onde a força militar, a guarda irani, controla a economia e a política. Atacar o regime, portanto, significa atacar a própria estrutura do país. Bom, agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. Vamos ver como esse conflito regional está ecoando pelo mundo todo e criando uma série de riscos que afetam a todos nós. 20%. Guarda bem esse número. Essa é a fatia de todo o petróleo do mundo que passa pelo Estreito de Hormuz, um corredor super estreito que agora está bem no centro das zonas de conflito. Só esse dado já é alarmante. E a partir daí, o efeito cascata fica bem claro. Se o Estreito de Hormuz fecha, a gente pode ter uma crise de energia. Isso joga o preço do petróleo lá para cima, o que alimenta a inflação no mundo todo.
Agora, soma isso ao risco do Irã retaliar, atacando os vizinhos, e à possibilidade do próprio Estado iraniano entrar em colapso. O resultado é um cenário de instabilidade com consequências que ninguém consegue prever direito. E isso tudo nos leva ao ponto central, o X da questão. O verdadeiro teste para o regime iraniano não é só sobreviver aos ataques aéreos. A pergunta fundamental é outra. Será que essa estrutura de poder tão complexa, forjada em décadas de crise, vai conseguir se manter unida sob a maior pressão externa que já sofreu em toda a sua história? E é com essa reflexão que a gente encerra. A aposta na mudança de regime busca, claro, uma solução que se diz definitiva. Mas ela abre uma pergunta que é, no mínimo, assustadora. O que vem depois? A queda do governo em Teherã levaria a um Irã mais estável, mais pacífico? Ou será que isso arrisca criar um vácuo de poder que poderia mergulhar a região toda num caos ainda mais profundo do que o que a gente já vê hoje? Fica aí a questão.